Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui no meu canal, no Laboratório de Comunicações, para comentar com vocês esse ruidoso desfile militar que aconteceu em Brasília pela manhã e num dia que simbolicamente seria um dia de confronto entre as instituições da República. A Praça dos Três Poderes recebeu uma série de veículos, alguns blindados, outros veículos de transporte de tropas, desfile rápido que levou cerca de 10 minutos e foi acompanhado pelo presidente da República, pelo ministro da Defesa e pelos ministros militares. A questão é por que os demais ministros não foram? Por que o presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi convidado, não foi? Por que o presidente da Câmara, Arthur Lira, aliado de Bolsonaro, foi convidado e também não foi? Por que o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que é aliado de Bolsonaro, também não foi? Eles não foram. Porque o desfile foi uma ideia a ideia basicamente foi a seguinte: trazer os militares para Brasília. Eles vão mesmo fazer uma operação de treinamento aqui perto, né, lá perto, em Brasília. Então, valeria a pena passar por Brasília, pela Praça dos Três Poderes e mostrar que as Forças Armadas estão com o presidente da República, estão apoiando o presidente. Poderia ser uma boa ideia, mas não foi assim que a ideia foi interpretada. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, já não estava muito de conversar com o Bolsonaro, então agora não foi mesmo. O Congresso também não se fez representar. Então foi uma parada militar, né, basicamente. E com consequências, provavelmente. Né, porque se a ideia era intimidar o Congresso e o Judiciário, talvez o tiro tenha saído pela culatra. Mas uma coisa é certa, foi um evento que atraiu a atenção dos seguidores de Bolsonaro. Nas redes sociais tem um vídeo mostrando o desfile. E aqui eu vou trazer para vocês o vídeo, que é bem interessante e eu acho que dá para perceber muita coisa a partir desse vídeo. Veja comigo. Você vê que você tem aí uma série de aliados de Bolsonaro que estão participando, né, do desfile militar. Há uma buzina insistente que permanece o tempo todo no desfile. Fica parecendo que se trata de um comício, né? E não de uma parada militar. Porque uma parada militar não teria uma buzina e gritos de apoio político ao presidente da República como essa passeata tem, não é? Essa parada militar. E aí, o que a gente pode ver durante esse evento, é um evento de mais ou menos quase 9 minutos, e mostra o presidente da República, ao lado dele o ministro da Defesa, os ministros militares,
num evento, numa parada militar, que ao mesmo tempo tem a participação de apoiadores políticos. São poucos, né? Dá para ver que são poucas pessoas que se concentraram em frente à Praça dos Três Poderes. Então, basicamente, tem que tirar o som para poder falar, porque senão não dá para ouvir, é muito barulho, né? Uma ruidosa manifestação. E vou botar só um pouquinho de som aqui. São veículos militares, né, passando pelo presidente, ele no Palácio do Planalto ali. Aí vem um militar aqui com a carta impressa. Esse é o evento. Para a desculpa, né, para esse desfile, é esse militar aqui, ó, entregar um convite impresso ao presidente. Interessante que esse convite sempre foi enviado, enfim, por e-mail, né, enviado pelo protocolo de correspondência. Nunca teve essa necessidade de entregar em mãos. Mas acharam aí, o ministro da Defesa, esse aqui, ó, o Braga Neto, achou que seria uma boa ideia que hoje, no dia em que o Congresso vota se vai ter ou não voto impresso nas próximas eleições, nesse dia chegam os militares na frente do Palácio do Planalto, ao lado do Congresso Nacional, para entregar uma carta, um convite impresso. É uma atitude simbólica, né? E aí, este símbolo, ele foi interpretado politicamente de várias maneiras, inclusive de uma maneira não muito favorável ao presidente, né? Porque se, por um lado, essa exibição pública do presidente, junto com o ministro da Defesa, junto com os ministros militares, a transmissão desse evento é muito bom para engajar os seguidores do presidente, né, para mostrar para eles, para os seguidores do presidente, que ele tem força, que ele, se quiser, pode impor a sua vontade, né, aos demais poderes. Pelo menos é essa a mensagem que fica. Mas a questão é, será que essa mensagem é a mensagem de um presidente forte, de um presidente que tem, digamos assim, liderança do país? Porque se ele tivesse apoio do Congresso, os presidentes do Senado e da Câmara estariam aí na rampa, né? Mas não estão. E o presidente do Judiciário, o presidente do STF, também não está. Então, é um evento, assim, sem muitas... Eu esperava um desfile militar mais arrojado, com veículos de última geração e tal, mas tenho a impressão que eu me empolguei. Nem parece um desfile militar, né? Porque tem uma faixa de carros ali, aí passa uma máquina dessas que é usada em construção, né? E veículos civis passando do outro lado da rua. Aí, vez por outra, passa um veículo blindado, uns veículos antigos soltando fumaça, como esse aí, soltando muita fumaça. É evidente que o motor do veículo está prejudicado, né? Um veículo velho, antigo. Eu não sei se a ideia era
impressionar positivamente, eu não sei se esse tipo de desfile vai deixar uma boa imagem para, para a internacional, né, sobre o Brasil, e talvez não melhore o clima político, né? Então, de uma maneira geral, talvez não tenha sido uma boa ideia. Porque se você prestar atenção, o que tem mesmo aí é os veículos militares passando. Eu até gosto de paradas militares, mas o que tem aqui? É os veículos militares passando, poucos apoiadores, né, uns gatos pingados ali, poderiam ter convocado mais gente. Agora, é uma galera que fica fazendo barulho, né? Uma chacrinha, uma zoada de uma corneta o tempo todo, que é uma coisa assim que, na minha opinião, não se justifica para um evento oficial, né? Então, tá aí. Na minha opinião, não é um evento oficial, ficou muito com cara de evento político, que pode até prejudicar o presidente, porque ele é candidato à reeleição, e isso pode ser visto como mais uma ação política, né, com o uso das Forças Armadas aí, do que como uma parada militar, né? E essa é a desculpa, que é uma parada militar, porque vai ter uma operação e tal. Aí acaba, né? É isso aí, não tem mais o que mostrar. E o convite está entregue, convite que poderia ter sido mandado pela correspondência ou por e-mail. E a confusão está armada por causa desse convite e dessa ideia. Como você viu aí, não tem muito sentido, é até difícil de explicar quem foi que deu essa ideia ao presidente da República de fazer uma parada militar num dia de votação no Congresso, numa terça-feira, né, no meio da semana, com uma faixa de militares passando e outras de civis, veículos velhos, antigos, para entregar uma carta, um convite impresso, algo que poderia ter sido entregue de outra maneira. A solenidade toda mal feita, né? Porque não parece uma solenidade militar, parece mais um comício, assim, um evento político, né? Patrocinado pelos militares, o que, de certa forma, aí compromete a cúpula, né, militar, porque é possível fazer a questão. Não há uma proibição para os militares da ativa participarem de eventos políticos? Como é que os principais, os que estão no topo, participam de um evento político? Porque não vem me dizer que isso foi uma parada militar, né, com chacrinha de uma corneta o tempo todo, e também com apoio ali, né, de várias pessoas, de apoiadores e seguidores mais fiéis do bolsonarismo, que pediam intervenção militar no Congresso Nacional e no Judiciário. Me parece que, se a ideia era acalmar os ânimos, eu tenho a impressão que eles vão ficar cada vez mais exaltados. E talvez o presidente experimente reveses, né, aí nas votações do Congresso Nacional, porque está em pauta no Senado o fim da Lei de Segurança Nacional e está em pauta na Câmara o voto impresso, a reinstituição, né, não sei como é que se chama isso, mas enfim. A ideia é que o voto, a urna eletrônica imprima individualmente os votos para que eles sejam objeto de recontagem. O perdedor possa apelar para essa recontagem com esses votos individualmente impressos. Enfim, eu tenho a impressão que o presidente vai perder nas duas votações e o Congresso Nacional, bem como o Judiciário, não vão se intimidar, se a ideia era essa,
Não, me parece que talvez a ideia não era essa, talvez a ideia tenha sido criar um clima, né, de engajamento entre os seguidores do presidente, porque o evento foi transmitido pelo YouTube e pelo Facebook, que são páginas pessoais do presidente da República. Então, me parece mais uma ideia de propaganda interna, mas só que não foi muito bem recebida. Talvez o judiciário e o legislativo se manifestem aí, se posicionem de uma maneira contrária ao que o presidente imagina que iria acontecer. Essa não foi, sinceramente, uma das melhores ideias que eu já vi. É isso que eu tinha para hoje. Aqui é um laboratório de comunicações. Eu sou Arquimedes de Castro. Esse é o meu canal. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de acompanhar a política e esteja sempre ligado que diariamente nós estamos aqui trazendo opiniões, conjuntura política, análise de pesquisa e informações em geral, né, do que acontece aí pelo mundo e pelo Brasil. Até a próxima.